Então, tudo isso é um caminho de melhora. E tem poucos jogos, né? Assim, Claro, essa equipe para falar assim, nossa, já deveria estar voando. O Gerson pode fazer essa função? Pode, mas às vezes a engrenagem não funciona e não é por causa do Gerson estar lá, né? É bem por aí. Então a engrenagem ela começa a dar um sinal de que quanto mais jogo tiver, ela pode evoluir. Seria essa evolução que você falou. E eram papéis invertidos no início do ano, né? Eram invertidos. Era o De La Cruz partindo do lado e o Gerson como 8, como segundo homem. E defensivamente não tinha o mesmo funcionamento, porque o Gerson naturalmente ele acabava chegando mais próximo da linha ofensiva. Na hora da recomposição, havia momentos do jogo em que não fazia com tanta rapidez para fechar junto ao primeiro volante, que era o Pulgar naquele momento. O Pulgar agora está fora por um período. Defensivamente, o time não tinha a mesma consistência. E além do De La Cruz, com a bola produzir muito nessa função, ele sem a bola também ajuda muito a dar essa recuperação, né? Só que assim, ó, e tem que ter atenção nesses dois volantes, que o De La Cruz, beleza, ele vai pro jogo. O Alan, ele é de jogar, é o cara de contenção, mas você pode ver que o De La Cruz ele vai, se ele tem que filtrar, ele infiltra. Você pega um time que marca bem, as dificuldades do Flamengo no jogo é numa perda de bola, você sofrer alguma coisa desse tipo, né? Porque realmente você tá... Porque o De La Cruz jogando no nível que ele está e o Cebolinha, que ele realmente, você vê, tem 3 caras cercando ele, parece que os caras têm medo de dar o bote, né? Então, você tem que escolher muito bem isso. E é esse time que o Flamengo, depois ele vai pegando, porque os compromissos eles vão ficando mais exigentes. E parecia, né, Mansur, Alex, que tudo estava se desenhando para uma disputa de posição entre De La Cruz e Gerson, né? Talvez pelo mesmo setor do meio campo, eles ambos jogando como um segundo homem, né? Talvez com o Pulgar como um primeiro volante. Porque o Flamengo ensaiou Gerson, um crescimento com o Luiz Araújo pela direita. Isso. E hoje o Flamengo parece ter se encontrado com os dois, né? Com o Gerson partindo pelo lado e o De La Cruz por dentro, né? Isso. A reta final do Campeonato Carioca, aquela semifinal com o Fluminense que ficou tão marcante, ela é jogada com o Luiz Araújo de um lado, o Cebolinha do outro. E parecia que aquele se tornaria o molde do time. Por quê? Porque o Luiz Araújo acrescentava um trabalho defensivo que era importante para o Flamengo. O Flamengo normalmente se defende com 2 linhas de 4, exigindo que os jogadores de lado de campo voltassem muito. O Flamengo, naquele momento, contra o Fluminense, consegue ter o seu melhor jogo em termos de recuperação de bola ofensiva, de pressionar o adversário, de empurrar para trás. E aí parecia que tinha encontrado um molde, né? Que seria... E aí obrigaria De La Cruz e Gerson. O Gerson, naquela época, com um problema renal, estava fora do time. Depois ia passar por cirurgia. Havia uma dúvida como seria a volta dele e se nessa volta se ele teria que brigar por posição com o De La Cruz. E vai saber se o Gerson não tivesse tido o problema dele, em que período o Tite faria ou não essa escolha do De La Cruz no lugar dele ou de fazer a troca. Porque antes ele estava dando ritmo e não estava funcionando a engrenagem com o De La Cruz da direita vindo para dentro, que ele vinha muito por dentro e tal, né? Aí aconteceu o problema do Gerson, que ali, a hora que caiu o De La Cruz ali, falou, opa, ali já pelo jeito parece que encontrou. E havia uma impaciência do torcedor ali com o Tite, né? E todos conhecemos a capacidade do Tite. Se a coisa não estava andando, normalmente é porque ele ainda estava fazendo tentativas, tateando. E o Tite, inteligente e ótimo treinador que foi sentindo e tal, e agora parece ter encontrado um caminho. Eu tenho a impressão de que as coisas tendem a melhorar, né? A partir de agora, quando um caminho parece mais bem asfaltado aí para que o Flamengo tenha uma sequência de bons jogos. Deixa eu mostrar para vocês os números do jogo hoje, lá do Maracanã, né? Desse Flamengo 4, Bolívar 0, resultado que coloca o Flamengo, repito, em boa situação para avançar à próxima fase, porque vai já enfrentar na última rodada em casa o Milionários, que já está eliminado da competição. Posse de bola, veja que houve até um equilíbrio, né? 51-49, mas o número de finalizações do Flamengo muito maior. E tem um número aí para ver. Da posse de bola, se a gente for olhar dos dados nossos aqui, 443 passes trocados do Flamengo contra 416. Você vê, equilíbrio parecido, no sentido, no controle da bola, mas olha o resultado disso totalmente ao contrário. Que no segundo tempo o Bolívar ficou 56% do tempo com a bola. Sem levar quase mais improdutiva, né, Mansur? Das 9 finalizações do Bolívar, 7 foram no primeiro tempo. Foi muito mais perigoso no primeiro tempo. Quando o Flamengo teve um pouco mais de instabilidade defensiva. No segundo, o Flamengo oferecia pouco e o jogo que se apresentava ao Flamengo era de recuperação de bola e muito espaço para atacar rápido.
Então, nem sempre havia tanta necessidade de você conservar a bola por muito tempo. Veja que o Flamengo acertou 9 finalizações no alvo, né, no gol, conseguiu 4 gols, foram 5 defesas do goleiro contra apenas 2 do Bolívar. A bola na trave não conta? Não conta, a bola na trave Teve mais considerado susto aí, para né? fora, né? Escanteios 5-5, faltas 9-12, só um impedimento no jogo dado contra o Bolívar. 446 passes do Flamengo, né? Aí o dado trazido pelo Alex, 416 do Bolívar. A precisão igual, né? 86%. 11 desarmes do Flamengo, 8 do Bolívar, 2 amarelos para o Bolívar, 1 para o Flamengo. Não tivemos nenhuma expulsão no jogo de hoje. E pelo mapa de calor, Mansur, dá uma olhada como o jogo rodou bastante ali do lado do Gerson. Não é do Cebolinha, é que o Cebolinha no primeiro tempo foi mais utilizado, assim, de ficar mais tempo com a bola, né? O Cebolinha se movimentou bastante também ali, veio por dentro em algumas oportunidades, né? Ele atenta às defesas, né, rapaz? O bicho... Tá difícil de ir quando ele vai pro 1 contra 1. Parece que mesmo quando o adversário toca na bola, ele dá um jeito de se recuperar no lance ele tá naquele nível, no melhor nível Cebolinha, né, que a gente viu no Grêmio, foi pra seleção. E são dois lados do Flamengo com características de funcionamento muito diferentes, né? Quando a bola chega no lado do Gerson, você tende a ter um ataque um pouco mais de cadência, de aproximação e troca de passe. Quando o Cebolinha é acionado, em geral, é para fazer a jogada de definição ou ultrapassagem do Ayrton Lucas para tentar infiltrar. Então, são características um pouco diferentes. E tem uma coisa que para mim, é característica da Libertadores, especialmente, que fica muito clara quando jogam os brasileiros. Uma grande diferença entre os times brasileiros e as outras equipes, ainda que o Bolívar, gente, tem claramente mais qualidade técnica do que qualquer outra equipe boliviana que a gente já viu nesse torneio. Isso, o primeiro tempo, para mim, deixou claro isso. Ela tem uma capacidade... Agora, a diferença entre os piores... Muito melhor construindo do que defendendo, né? E a diferença entre os piores jogadores de algumas equipes que os brasileiros enfrentam, os chamados elos fracos dessas equipes, e os brasileiros, costuma fazer uma diferença nos jogos. Se no primeiro tempo houve um momento que estava 1-0, que o Bolívar tinha tido os seus momentos ali de incômodo, o jogo não estava totalmente assentado ainda para o Flamengo, ele acaba se definindo num erro clamoroso de um defensor que rebate uma bola errada. O jogo do Palmeiras, que era um jogo incômodo no primeiro tempo, a gente vai falar dele mais adiante, mas o Richard Rios bate a falta e tem uma falha grave do goleiro, do Del Valle, que acaba abrindo o caminho. Os times brasileiros têm uma concentração de qualidade técnica e, na média, a qualidade técnica é muito superior a boa parte dos adversários. E alguns jogos que estão, de certa forma, indefinidos, que não estão tão confortáveis, muitas vezes eles se definem também por essa característica de adversários que têm elos fracos que acabam pesando muito. É verdade, a diferença de qualidade técnica é enorme, né, a favor dos brasileiros, nesse caso do Flamengo. Vamos mostrar aí a classificação do grupo, como ficou depois dessa vitória do Flamengo. Vocês vão ver que a situação agora está muito mais cômoda, né? Até pelo saldo. Isso, o saldo do Flamengo é bem interessante depois dessa goleada por 4-0. O Flamengo vai à segunda posição do grupo, o Bolívar permanece com 10, o Flamengo tem 7, o Palestino também tem os mesmos 7, mas a diferença de saldo de gols é de 7 a favor do Flamengo, né? São 4 gols positivos de saldo para o Flamengo e 3 negativos para o Palestino. Lembrando que o Flamengo joga contra o Milionários, na teoria o pior time do grupo, no Maracanã. O Milionários sem chance sequer de Sul-Americano. Ele está absolutamente fora de qualquer aspiração. E o Palestino vai a La Paz enfrentar o Bolívar. Altitude, exatamente. O Bolívar reforçado do seu principal reforço, a montanha. Certo, mano? O Flamengo terá certeza de classificação com vitória. Se empatar, ele vai estar classificado. Se o Palestino não vencer, se ele empatar ou perder, por causa do saldo, e aí se ele perder, ele vai ter que torcer para o Palestino também perder. Assim que a gente tiver entrevistas lá do Maracanã, a gente volta a falar desse jogo, né, com a coletiva do Tite, por exemplo. Tá? Ação no Maracanã. Fala, Tite. No vestiário fica aqui as condolências, os sentimentos, a família. Eu, de longe do Rio Grande do Sul, eu ouvia a Paulinho, eu vi ele quando técnico do Flamengo. Então tem toda uma história, um legado muito bonito. E quando no futebol muito pouco se ouve falar mal de alguém, é porque ele é bom. É porque ele é bom. Então fica aqui o meu abraço à família toda e meus sentimentos, nossos sentimentos todos em relação ao Paulinho. Da produção ofensiva, o Cebolinha pode falar e a equipe pode falar melhor do que eu aí. Boa noite. Creio que a nossa equipe hoje, ao contrário de alguns jogos atrás, né, criamos bastante
E nos últimos jogos a gente tinha pecado no último passe ali, na finalização, e hoje a gente conseguiu talvez estar mais concentrado, caprichar um pouco mais. Poderíamos ter feito até uma vantagem ainda maior, mas fruto de um trabalho que a gente vem fazendo, a gente tem procurado começar os jogos com esse ímpeto. Foi assim contra o Corinthians, foi assim hoje, e isso transformou o jogo ficar fácil para nós, né? Nós transformamos o jogo fácil e a gente espera que nas próximas partidas a gente possa estar com esse mesmo espírito e essa mesma concentração. Boa noite, Tite. Boa noite, Cebolinha. Rodrigo Cerqueira, TV Globo. Tite vem uma segunda vitória consecutiva. A primeira foi um clássico contra o Corinthians, e agora um jogo super decisivo na Libertadores. O Flamengo precisava vencer. Você acredita que nesses dois jogos, principalmente hoje, você conseguiu tirar a melhor versão do Flamengo esse ano, que mais se aproxima do que a torcida espera, do que vocês também esperam, como futebol ofensivo, sem levar gols, enfim, o equilíbrio que parece ter voltado ao time agora também? É difícil falar quantos jogos nós tivemos esse ano. Quantos? Me ajudem. 25. É difícil falar e eu retroceder. Tem alguns jogos que foram marcantes. O jogo contra o Fluminense, 2-0, foi marcante. Foi um volume muito grande. Ele foi emblemático. Teve o jogo primeiro contra o Nova Iguaçu, que foi um time só o tempo inteiro. Então, é difícil tu pegar assim, uma sequência. Esses dois foram referências importantes. Hoje, um caráter decisivo, hoje a agressividade na saída de bola do adversário, para mim, ela foi fundamental. Essa postura, porque é uma equipe que ela é muito bem treinada, ela é muito bem codificada. Ela já tem as saídas, só que ela não abre mão de sair jogando. E nós sabíamos disso. E sabíamos que essa agressividade na marcação ela podia nos proporcionar as oportunidades também. E quando estourava a pressão, aí bloco, volta, retorno, corre para trás. E ela conseguiu fazer isso, conseguiu criar um número de oportunidades muito grande. E talvez, eu concordo com o Everton, ela poderia ter transformado isso até em um placar mais elástico. Mas uma equipe também que se propôs e que se abriu, nos dava espaço. Fazia marcação alta e nos dava espaço. Tite, Cebolinha, boa noite. João Pedro Fragoso, Jornal Globo, parabéns pela vitória. Tite, entre diversos lances ao longo do jogo, principalmente ali dos homens do meio para frente, eu acho que um que vale destacar é o quarto gol. Nele o Gerson saiu da direita e foi até a esquerda para dar assistência para o Pedro. Pode-se dizer que ainda nesse esquema de jogo que você tem implementado no Flamengo com a bola ali, um 4-3-3, hoje e contra o Corinthians, você enxerga que o time teve um pouco mais de liberdade para se movimentar ali, principalmente os homens da frente, para aproximar, para trocar passes rápidos? Queria saber a sua opinião e também a do Cebolinha, por ser um atacante. Obrigado. Posição e função são situações diferentes. O Gerson é um articulador que faz também uma função de atacante, mas ele é essencialmente um jogador de meio campo, que chega na frente. Então, se tu olhar em função, é 4-4-2. Para ter dois, o Cebola é o mais agressivo, o Pedro é o mais agressivo, e ele trabalha como um jogador de flutuação, mais um jogador para ter bola, para ter refino, para ter uma jogada combinada, para ter posse. E a outra forma é ter um jogador vertical do lado, que é, no caso, o Luiz. E a gente tem, hora um, hora outra, essa necessidade ou essa possibilidade. O Gerson agora com o Nico, eu acho que foi a segunda, terceira vez que eles conseguem dar uma sequência juntos e também entrosar. Parece que é tempo, né? Nico por dentro e Gerson por fora, talvez seja o terceiro, quarto jogo. E essa engrenagem, aí ela vai se moldando. É a primeira, talvez, com o Arrasca. Talvez não tenha tido com o Pulgar. Tu vê como é a importância, a equipe toda, daqui a pouco, tem um tempo, a gente pensa assim, pô, já tem que jogar, já tem que produzir, já tem que... Ela vai encontrando os seus links, as suas formas de jogar. Eu acho que são a característica dos jogadores de frente ali proporciona isso, né? Um jogo de toque de bola, um jogo mais curto. São jogadores que têm essa capacidade de flutuar entre linhas, de trocar de posição entre si. E creio que por ter essa característica, o nosso jogo ficou um pouco mais aproximado e facilita, obviamente. A gente sabe sempre ter um companheiro perto para dar apoio. Eu creio que hoje ficou a prova disso. Professor, boa noite. Guilherme Xavier da Trivela, parabéns pela vitória, você e o Everton também.
Queria falar um pouco sobre a questão da paralisação do Campeonato Brasileiro. A CBF hoje anunciou que as rodadas 7 e 8 estarão adiadas. Isso, por um lado, pode ser bom para vocês, porque nesse momento o Flamengo já teve alguns jogadores desgastados aí, pode se recuperar, buscar um momento melhor, mas, por outro lado, o momento do Flamengo é interessante, vem de 2 vitórias seguidas, jogando bem. Vocês acham que essa paralisação é positiva ou negativa para o elenco? Eu não quero tocar nesse assunto, conscientemente não quero tocar, e a direção ela é externa. Eu só quero, é a primeira vez que eu vou me pronunciar de forma pública, todo o meu carinho, toda a minha solidariedade. Eu falei com o Roger e tenho falado com meus familiares, as pessoas não sabem a dimensão da tragédia que está acontecendo. É muito fácil a gente ficar aqui agora, quem vivencia e quem ouve os relatos das pessoas é uma coisa que eu não consigo imaginar, eu não consigo dimensionar. O que eu posso é com o meu carinho, com o meu auxílio, com a participação de todas as formas de ajuda, poder ajudar e ser solidário. Pois, desse aspecto, a direção ela fala. Tá aí o Tite, né, e o Cebolinha na entrevista coletiva, nessa última parte falando, ele como um bom gaúcho, né, com muita gente, familiares lá no Rio Grande do Sul, falando sobre a tragédia e as enchentes, a situação, a paralisação do Campeonato Brasileiro, né, por 2 rodadas, sobre a qual a gente fala daqui a pouquinho dentro do Troca de Passes. Mas acho que o Tite está bem consciente daquilo que é o momento do Flamengo, né, Mansur? De calma, de montagem e de um acerto de peças. E acabou citando algo que a gente comentou aqui, a reunião, que hoje o Pulgar não estava, mas a reunião Pulgar, Gerson, Arrascaeta, De La Cruz, Pedro, Cebolinha, ela já tinha acontecido no ano, mas nunca com esse desenho. Nunca. Com o Gerson partindo do lado e o De La Cruz por dentro. A gente falava que foi o 3º jogo, mas só o segundo tendo um meio ofensivo e o primeiro tendo o Arrascaeta. Então, é algo que foi como se o Flamengo tivesse ganho um novo rumo a partir daí na temporada e aos poucos vai aperfeiçoando movimentos, mecanismos, e acho que não vai abandonar a outra alternativa. Vai haver jogos que a comissão técnica vai entender que vai precisar ter os 2 pontas por uma questão de adaptação à característica do adversário. Eu não acho descartável que o Flamengo use 2 pontas, Luiz Araújo e Cebolinha, por exemplo, em alguns momentos. E na Copa América, durante a Copa América, a gente não sabe como vai ser o calendário do futebol brasileiro agora, a partir de agora, com essa paralisação, mas certamente vai ter que lançar mão de inúmeras outras variações, porque as ausências vão ser muitas. É isso. Vamos começar a falar sobre o Palmeiras a partir de agora, porque o Palmeiras jogando no Allianz Parque, venceu o Independiente Del Valle, já estava numa situação muito tranquila dentro do seu grupo, né? A partir de agora ainda mais, busca uma das melhores campanhas de toda a primeira fase, né? Para chegar na maior pontuação possível e ter vantagens de decidir sempre em casa nos confrontos de mata-mata a partir das oitavas de final. Vamos mostrar para vocês os números do jogo, né? Dessa vitória do Palmeiras pelo placar de 2-1. Antes, então, do Palmeiras, vamos mostrar os melhores momentos do Flamengo e depois a gente fala sobre o Palmeiras. A gente tem à disposição agora aqui as imagens para vocês acompanharem a goleada do Flamengo pelo placar de 4-0 nesta noite de Maracanã. Cheio e em festa, com boa atuação. Mais uma, né? Depois da vitória importante, com bons momentos sobre o Corinthians, hoje a aparente confirmação da melhora no futebol do Flamengo, né, Alex? Com certeza. E aí tem a questão do efeito. Que assim, às vezes a gente fala algo que não é por vontade, mas a apatia vinha acontecendo no Flamengo. E a apatia, ela pega, e às vezes pega um pouco mais de gente. Hoje você vê nos setores, eles se conversando, mas cada setor ele conseguindo fazer a bola andar. Aí no lance de perigo do Bolívar, mas é onde a postura realmente do Flamengo que... Aí também, aí você fala assim, mas se tomasse o gol, o jogo poderia ser diferente? Poderia ser 8-1 também. Né? A questão do placar, a gente vê, lógico que ele diz muita coisa, mas ao mesmo tempo nem sempre explica tudo. Mas o Flamengo ele conseguiu fazer acontecer.
E aí isso deu segurança para ele no jogo, para não ter a torcida contra ele nesse momento que gerou uma incerteza pelo rendimento, pela produtividade. Esse aí tá voando, né? De La Cruz. Não, De La Cruz ele é o motorzinho mesmo, já ficou com esse apelido, né? Porque ele conquistou isso daí. Olha o corte errado ali. Aí o Ayrton Lucas aparecendo quase como um centroavante ali dentro da área, né? Para completar o cruzamento do Gerson, mal cortado pelo zagueiro, mas aí o jogo começa a se desenhar muito mais ao Flamengo, né? O Bolívar claramente sente esse segundo gol, né, Mansur? Sente o segundo gol. Nos dois primeiros lances que o Flamengo construiu no jogo, tanto o lance do primeiro gol quanto a finalização anterior ao segundo gol, naquele cenário que o Tite acabou descrevendo na coletiva, de um Bolívar que tentava se adiantar e dava espaços às costas. Esse aí já é o Flamengo tendo sucesso na sua pressão ofensiva, a recuperação de bola. Num lance que gera um pouco de polêmica, assim, o Mansur ou não? Para você? Com dúvida, né? Porque se ele toca na bola ou se ele não toca, se ele faz a falta. Se ele toca, era impedimento. Era impedimento. Se ele não toca na bola e toca no jogador, era falta, né? E eles foram rápidos, né, na revisão, no caso. Desculpa interromper. Não, mas é isso. E aí o lance que foi motivo de uma das perguntas ao Tite na coletiva, que foi a movimentação do Gerson, que sai do lado direito, aparece pela meia esquerda e faz o passe pro Pedro fazer o quarto gol. Mas você vê que mais no momento certo, né? Não é em quantidade de movimentos nesse setor, no caso, né? E aí foi uma novidade hoje, que foi a entrada do Luiz Araújo no segundo tempo pelo lado esquerdo. Né? Ali claramente já poupando o time, né? Porque com 15 minutos mais ou menos do segundo tempo, o Tite já começou a tirar poupando os e fazendo jogadores. experiência, né? Porque o Luiz Araújo lá, por causa da entrada do Lohan também, ou por dentro ou por fora, ele vai poder, de repente, dar uma sentida Ele nisso. tirou com 13 minutos o De La Cruz, com 23 ele tirou o Cebolinha, o Pedro e o Arrascaeta. Já pensando Arrascaeta na voltando sequência também, da né? temporada, claro. O desgaste do De La Cruz a cada jogo é gigantesco. O De La Cruz quase não é motorzinho, poupado, mas né? tem O motor jogador que tem jogado quebra, né? praticamente todos. É melhor evitar, né? Não, vai trocar pelo menos a correia dentada, o